de tudo quando a gente fala de leitura. Mas alguém? Porque a literatura também faz a história humana e as características, então a gente consegue entender muito melhor como funcionam as coisas. A literatura tem uma marca super forte de identidade. Eu coloquei ali alguns dos livros que eu usei para fazer toda essa reflexão. Tem um trecho ali do Alberto Mandel que chama Biblioteca à Noite. E tem um capítulo que é o capítulo 14, que fala de identidade. O comecinho dele é super bonito. E fala exatamente disso, né? O quanto a sociedade vai construindo a sua identidade através da escrita, seja lá que a escrita for, porque ela ultrapassa várias coisas. A gente também diz muito da formação de um aluno crítico e autônomo e o quanto a literatura ajuda nessa formação. Foi pensando nisso que o próximo slide tem uma afirmação do Levi-Strauss. Super difícil de ler, né, gente? Tinha esquecido que era muito calmo, muito claro. A função primária da comunicação escrita foi favorecer a servidão. O emprego da escrita com fins desinteressados, visando extrair insatisfações intelectuais e estéticas, é um resultado secundário, se é que não se resume, mais das vezes, a um meio para reforçar, justificar ou dissimular o outro. Eu achei muito legal porque a gente às vezes aposta que o instrumento ele pode ajudar a gente a formar a criança com um olhar crítico e a gente esquece de olhar para esse instrumento com um olhar crítico. Então, quando eu estava pensando em como contar, eu fiquei o tempo inteiro fazendo o advogado do diabo de mim mesma, né? Então, pensando nisso, eu sou uma pessoa que leio muito, cresci numa casa com muitos livros, meus pais escrevem, e para mim a leitura sempre foi praticamente a salvação do mundo, sem dúvida nenhuma. Para mim é um instrumento muito forte para tudo que eu preciso resolver em livro, e eu sempre apostei muito nisso na educação. Então, para mim foi um exercício muito legal fazer esse advogado do diabo, e eu queria convidar vocês para fazer isso o tempo inteiro enquanto eu estiver falando. Porque é verdade, a gente aposta muito na literatura, a gente é uma escola bilíngue que aposta muito na linguagem também. E se você vai analisar, tanto a literatura quanto a linguagem sempre foram usadas como instrumentos de dominação. Então, você tem nas principais ditaduras, obras são queimadas e obras são obrigadas a todo mundo ler, decorar, né, ter de cor. Nas religiões isso sempre foi assim. Então as religiões também tinham isso de proibir determinadas literaturas e mais do que incentivar algumas. Então eu acho que a gente tem que olhar sempre para esses dois lados, porque tem uma linha muito tênue que eu acho que ninguém quer cruzar, né? Então que escolhas são essas, como que a literatura e como a linguagem através da literatura vai entrar na minha sala de aula, possibilitando a reflexão, a formação do aluno crítico, né? E aí, nesse sentido... E aí, eu trouxe para contrapor, né, uma fala da Michelle Petit, que é daquele livro azulzinho, que eu também recomendo muito, que chama Os Jovens e a Literatura, que, na verdade, ela fala um pouco do poder que a literatura vai ter, que é incontrolável, na verdade, de te fazer quebrar algumas barreiras. Então, que essa dominação da literatura e da linguagem, ela nunca foi uma dominação que conseguiu se fazer a febre e a fogo, porque sempre alguém ia enxergar outra coisa ali naquele texto. Sempre alguém ia ouvir a mais, ia fazer relações com as próprias experiências. Então, que a literatura ela vai ser libertadora nesse sentido, né? Então, acho que no sentido dessa libertação e dessa criticidade que a literatura traz em si, que é a utilidade no sentido ruim da palavra, mas que é a utilidade mais bacana para ter em sala de aula. Então, sempre quando eu vou procurar um livro, que leitura que eu vou fazer para os meus alunos, é tentando sair um pouco da utilidade
escolarizada, então de ter uma função imediata e de entender onde vão estar essas aberturas aí um pouco mais livres. Porque ela fala que a leitura abre um espaço para o devaneio, no qual outras possibilidades são cogitadas. Então é isso, e isso eu nunca vou controlar nos meus alunos, né? Então é daí que eles vão conseguir construir coisas por eles mesmos, que muitas vezes eu não vou conseguir prever, mas que eu vou dar sempre o máximo de espaço para isso acontecer. Então esse, o que ela chama desse espaço do devaneio, é o espaço mais bacana na relação da mediação, porque você não vai ter controle absoluto sobre tudo que vai vir, sobre todas as reflexões possíveis. Mas você pode ter controle que você vai deixar sair. Porque se você está fazendo uma mediação e o cara vem com uma ideia que você não quer que ele ponha, se você é um professor, sim, porque vai ter essa linha, porque você fala para ele agora não. Porque a escolha é muito consciente. Quando você escolhe o texto, isso é importante dizer, você lê, relê e destrincha ele várias vezes. Justamente porque você tem claramente um controle muito maior sobre essa situação em sala de aula, porque você tem sempre um controle. É um devaneio no sentido de como que ele vai se relacionar com aquele texto. Porque o texto ele vai trazer questionamentos pontuais, mas aonde ele vai fazer esses questionamentos que passam pela relação pessoal, pela experiência pessoal de cada um. E aí fomentar esse tipo de discussão é o que vai alimentar o grupo, porque é onde vai fazer com que o conhecimento construído seja construído coletivamente, mas consiga passar por cada um individualmente. Mas também é muito importante a gente pensar que eles vão aprender a fazer isso. O devaneio também faz parte do processo de aprendizagem que você está falando que acontece dentro da escola, dependendo de como você abre o seu espaço de leitura, de tudo, Isso. Exato. E é exatamente aí que a gente vai entrar, né? Porque nessa relação de que o leitor vai transformar o texto, a gente não pode esquecer que o leitor ele é transformado pelo texto. E aí que tem que entrar a intencionalidade pedagógica, né? Por isso eu separei essa frase, esse excerto da Emília Ferreiro. Ela fala muito mais da função social da escrita, e que é importantíssimo quando você está pensando numa situação mediada para formar o leitor, porque o teu objetivo maior ali não é com o conteúdo, o teu objetivo maior é com a formação do leitor, então é com o procedimento de leitura, é com destrinchar aquela linguagem, é com o que cada um consegue ouvir, e que perguntas cada um vai fazer para esse texto, e quais que a gente vai trazer para o coletivo, quais que a gente vai validar no coletivo, porque isso é uma experiência de leitura. O tempo inteiro, quando você lê sozinho, você está fazendo esse movimento. E quando você traz a situação mediada, você está construindo esse conhecimento. Então você traz para aquilo que é coletivo, né? E a gente vai as pessoas se constituem nessa intersubjetividade, né? Então a gente constitui conhecimento junto a partir do momento que a gente tem um objetivo comum e eu e você trazemos as nossas experiências em torno desse objetivo comum, né? A literatura ela permite que você faça isso não só com aquilo que é das relações ou que seria o conteúdo do texto, mas também com a própria construção do texto. Então, o Roland Barthes, que é um linguista, ele fala que a linguagem ela é uma legislação. Ela tem suas regras, as construções. Então, quando você está falando de texto, você vai ter o gênero, você vai ter construções muito específicas. Quando você está falando das orações, você vai ter a gramática dizendo como você constrói. Os vocabulários também têm uma forma de serem escritas e tem uma significação. Só que pela língua ser uma legislação, o que nos resta é conseguir romper com essa legislação, no sentido de saber operar, e portanto saber brincar, e portanto saber corromper. E para isso você precisa conhecer muito bem a língua. Para isso você precisa entrar em contato com uma diversidade de estruturas e vocabulários grande, para que você possa ter um bom conhecimento disso, porque senão você nunca vai romper com aquilo que está legislado e estabelecido. Então, nesse sentido, a gente faz sempre escolhas que ficam sempre nessa linha que eu trouxe o texto do Paulo Freire.
desafios que tenham coisas que não vão ser para agora, que vão ser para repertório, que vão ser para ficar no imaginário, e outras coisas que a gente vai poder olhar, que a gente vai poder operar, sem necessariamente ter essa função escolarizada da coisa, sem que eu precise necessariamente ter que ter objetivos muito claros em relação ao conteúdo. E sim a como que a gente está se relacionando com esses conteúdos e com essas estruturas. Ah, não, vou ler, desculpa. A criança recebe informação sobre a função social da escrita participando desses atos. Ela está falando das leituras. Inclusive, se limita a observar, pois sua observação pode envolver uma importante atividade cognitiva. É provavelmente através de uma ampla e contínua participação nesse tipo de situações sociais que a criança acaba conseguindo compreender porque a escrita é tão importante na sociedade. O tempo inteiro, tudo que eu vou colocando aqui é para pensar nessa intencionalidade pedagógica. Né? A escolha ela não é pessoal, ela é coletiva, o tempo inteiro trabalho é coletivo. Então, o que a Emília vai trazer é um pouco nesse sentido. Quando a gente faz uma escolha por um livro, se é importante para a formação do aluno que ele tenha toda essa estrutura, a gente tem que conseguir entender a importância da estrutura. Eu posso ter um texto ou um livro que tem um bom assunto, mas que não tem uma boa estrutura literária. Portanto, aquele assunto ele acaba em si mesmo, ele não consegue ter um desenvolvimento para além dele. Então, o interessante é que ele possa ter um desenvolvimento para além dele. E se você não tem uma estrutura literária, gramatical, vocabulário para isso acontecer, não é um bom texto. O Antônio Cândido é um teórico crítico literário e ele acaba tocando muitas vezes no campo da educação justamente por pensar a literatura no todo alcance. Então ele fala assim, de fato, quando elabora uma estrutura, o poeta ou o narrador nos propõe um modelo de coerência, gerado pela força da palavra organizada. Se fosse possível abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de uma construção, eu diria que esses tijolos representam um modo de organizar a matéria, e que, enquanto organização, eles exercem papel ordenador sobre a nossa mente. Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Então aí ele entra um pouco no quanto a literatura vai ter esse alcance de alcance crítico. Então, quanto mais eu consigo ordenar essas coisas na minha cabeça, quanto mais eu consigo extrapolar os assuntos que me são trazidos via literatura, mais eu apuro meu olhar para o que está fora. E também para o que está dentro, porque ele fala que ele ordena, não somente, ele ordena inclusive os sentimentos. Justamente porque ele me dá um repertório organizado. Um repertório organizado que me permite encontrar elementos do mundo dentro, justamente porque não é um assunto que acaba em si mesmo. Nesse sentido, eu faço escolhas o tempo inteiro por mediar bons textos para os meus alunos. Eu vou contar para vocês um pouco como é que é essa prática dentro do quinto ano, mas eu volto a repetir que é uma prática que eu fiz de Yellow Ordem já quinto ano. Então, ela é uma prática que ela não é só possível dentro das salas de aula, ela é importante. Porque além de tudo que a literatura pode trazer, a gente ainda tem uma questão com a língua. E no bilinguismo, quanto mais a gente consegue trazer um caráter cultural para essa língua, mais significativa ela vai ser para as crianças. E a literatura traz por si só esse caráter cultural. Quando eu estou lendo o Mágico de Oz com os meus alunos do primeiro ano, aquilo não é só um desafio literário de um bom clássico da literatura literária. Ele vai ser também fonte de repertório cultural do que é aquele imaginário americano, do que é uma região específica dos Estados Unidos.
Bom, no 5º ano a gente lia bastante e a gente lia coisas com função escolarizada, ou seja, a gente tinha estudos de gênero, a gente tinha textos que a gente lia para entender estruturas gramaticais ou determinadas, até ortografia, a gente tinha textos específicos para poder olhar como faz uso de SS, por exemplo. Agora, para mim era uma preocupação muito grande que sempre tivessem situações onde a literatura pudesse entrar para repertório, para a gente poder falar de outros assuntos, para poder inclusive trazer assuntos que também são da escola, mas sem nenhuma obrigatoriedade de escolarizar os assuntos. Então, todo dia que eu entrava na sala, eu fazia uma leitura ou colocava uma música. Ela foi startada pela crônica, que foi o gênero que a gente estudou no começo do ano, né? E a crônica é um texto muito gostoso de ler para os múltiplos mais velhos, porque é um texto mais irônico, é um texto que fala do mundo numa época onde eles estão se voltando para as questões do mundo, muito mais do que as questões individuais. Então era uma escolha que parecia muito plausível para começar a trazer para a gente um repertório de leitura. Só que como ele era o gênero que a gente ia estudar, e eu queria que eles pudessem entender esses momentos como momentos menos escolarizados, porque 40 anos depois a gente ia ler uma crônica, a crônica que a gente ia trabalhar, outra crônica, e entrar numa outra leitura para outro motivo. Então eu trouxe para eles a minha relação com a leitura. É importante trazer isso para o mundo do afeto. É importante trazer isso para o mundo do afeto, porque são as relações que eu vou estabelecendo com o mundo. E são as escolhas que eu vou fazendo. Quando eu escolho trazer para vocês um texto do Paulo Freire para falar desse desafio que a gente vai ter em algumas leituras, traz uma intenção muito clara. Tem um monte de teóricos da educação que eu nunca teria escolhido. É lógico que eu trago um teórico da educação, que eu me reconheço, que eu acho que pauta muitas das coisas que a gente vai falar aqui, e a mesma coisa eu faço com os meus alunos. E nada mais justo e franco que a gente construa uma relação junta a partir da minha relação, que somos o que eu proponho dessa nova relação. Então, eu trouxe para eles um texto da Clarice Lispector, que chama Felicidade Clandestina, e que eu vou dividir com vocês também, para a gente pensar um pouco nessa relação do livro, que também vai ter outras dimensões para além do conteúdo, para além das estruturas, vai ter a dimensão da relação afetiva e do próprio objeto. Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio aguivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achapadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter. Um pai, devorador de literatura. Pouco aproveitado. E nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livro barato, elas nos entregavam não um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssimas palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para crueldade. Ela era toda vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devíamos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos brancos. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar e emprestado os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela me emprestaria.
dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente corri. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, que eu voltasse no dia seguinte para buscar. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando. Era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava minha promessa do livro. O dia seguinte, viria. Entendeu? Você entendeu? Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido. Enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso, eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humildemente e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicação a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras, pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: ah, mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu, eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente e meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha. E só para depois ter o susto de ter. Horas depois, abri. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Abri-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressenti. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocar, em êxtase, puríssima. Não era mais uma menina com o livro. Era uma mulher com seu amante.
Bom, gente, para variar, assim, foi um pouquinho a mais, né? Eu escolhi esse tanto para dividir com os meninos, o quanto eu achei importante dividir para vocês, por causa disso, o quanto a relação com as coisas que a gente traz para a sala de aula e com a prática pedagógica, elas têm um embasamento teórico, e quanto o livro ele é muito mais do que só a relação do leitor. A relação do leitor ela tem que ser construída, tanto nos alunos quanto na gente, né? E se a gente aprende com o Paulo Freire que qualquer pessoa tem a capacidade de aprender, talvez por isso que a gente escolha a nossa profissão, a gente sabe que a gente pode construir essa relação e a gente precisa ter essa relação construída para poder começar a construir as coisas nas crianças. Porque um livro é um objeto de descoberta, tanto nas letras, quanto no próprio objeto, e quanto na relação que a gente tem com ele. Só para fechar, eu queria só ler para vocês esse depoimento de um escritor antilhano que chama Patrick Chamoiseau. Os pais do Patrick não liam, então ele não tinha nenhum estímulo para ler, e ele foi se tornar um grande escritor. Minha aproximação aos livros foi solitária. Nunca leram nada para mim, nunca me iniciaram. Haviam me assustado com histórias, minado com cantigas, controlado com cantos secretos, consolado com cantos secretos, mas naqueles tempos os livros não eram coisas para as crianças. Assim sendo, fiquei só com esses livros adormecidos, inúteis, mas que recebiam os cuidados de Maniotti, que é a mãe dele. Foi isso que chamou minha atenção. Maniotti se interessava por eles apesar de não terem nenhuma utilidade. Eu observava como utilizava os arames, os pregos, as garrafas ou vaporizadores guardados e, no entanto, nunca a vi fazer uso desses livros que ela tanto cuidava. Era isso que eu tentava compreender ao manipulá-los sem parar. Então, a partir de uma não relação com o livro, mas uma relação de alguém que tinha cuidado com o livro, ou seja, via naquilo algo de importante, isso foi para ele a chave para ele poder se formar um leitor. Porque ele não sabia exatamente o que, como, porquê e como fazer. Mas ele conseguia entender pela relação que a mãe dele tinha com os livros que aquilo era alguma coisa de fato importante. Bom, gente, é isso. Eu depois posso... Vou deixar esse para fechar, só para vocês poderem ver, Eu conforme, a gente tinha que ter um horário para perguntas, e como a gente estourou o horário, eu acho que não vai caber, mas eu acho que você pode passar seu e-mail, e a gente pode, se quem quiser conversar com a Letícia, perguntar alguma coisa, enfim, manda para ler direto, ou manda para mim, eu mando para ler, não sei o que vocês acham melhor. Não, eu mando um e-mail para todo mundo. Eu posso mandar esses trechos, eles são um bom alimento. Depois tem as referências bibliográficas, entre os livros que vocês devem dar uma olhada. Bom, é isso.